Oi pessoal, tudo bem? Sou Alexandre Raposo, estamos começando mais um Café com Esportes, pelos canais 27 e 527 da NET. Pode nos acompanhar também pelas redes sociais. Quero agradecer a presença de Éder Gondim, que é da Federação Pernambucana de Lutas Associadas. Tudo bom, Éder? Tudo bem, olá a todos. Muito obrigado pelo convite, Alexandre, que a gente possa aqui bater um papo legal e que esclarecer a todo mundo a modalidade que vamos apresentar aqui. Que no caso é a luta olímpica. Não é tão difundida, mas nosso amigo aqui vai dar um raio-x da... Com certeza, vamos fazer todo mundo praticar, né? Vamos fazer que o esporte seja difundido aqui no estado de Pernambuco e a gente fortaleça a nossa região com Exatamente. Éder, você é um atleta federado? Sim, sou um atleta federado aí pela Federação de Lutas Associadas, a FPLA. Ela mantém um quadro de atletas difundido em Pernambuco todo. Eu faço, dentro desses quadros de difusão, a federação decidiu determinar alguns técnicos, alguns responsáveis técnicos pelas regiões. E aí a gente consegue hoje ser responsável por Camaragibe, mas existem responsáveis técnicos em Recife, em Olinda, no interior do estado. A gente vai, com o tema da entrevista, a gente vai apresentar todas vocês aí para que vocês possam procurar alguma dessas regiões e praticar a modalidade. Certo. A federação, ela existe há quanto tempo? A federação, a FPLA em Pernambuco, ela foi criada desde 2007, tá? O mestre professor Álvaro, né? Ele também é difundido, ele também foi prepulsor da CBW, que hoje é a Confederação Brasileira que toma conta da modalidade no país. E de lá para cá, a Federação de Wrestling, que hoje é denominada Wrestling, a luta olímpica, né? Tentou internacionalizar o nome. Ela era vinculada a de pugilistas, de lutas, ficavam todas vinculadas. Então, ali nos prepulsores, o professor Álvaro foi lá e a gente, junto com Flávio Cabral, que é do Rio de Janeiro, e toda a equipe lá, se desmembrou e agora estamos aí com a CBW, tomando conta das federações todas do país. Certo. Você disse no iniciozinho que tem Recife no interior. Quais são as cidades do interior? Bom, nós temos em Caruaru, Garanhuns, Palmares, Agrestina, Vicência. Então, a gente tentou tomar conta de todas as áreas, né? Agreste, Sertão. E estamos querendo difundir ele para outras regiões. Se tiver outras pessoas interessadas, procurar a federação para que a gente possa entrar em contato e tentar difundir o esporte para o interior. Certo. A sede é Recife? Sim, nós ficamos hoje aqui, a maioria do grupo da seleção pernambucana, os atletas sênior da seleção pernambucana, ficam a maioria concentrados em um treino aqui em Recife. E as subsedes no interior? Exatamente. E essa divulgação da sede e das subsedes, como é que funciona isso? Perfeito. Todos os responsáveis técnicos das regiões Olinda, Recife, Camaragibe, esses receberam os treinamentos da Federação Nacional. E aí, a partir daí, eles ficam com a missão, nós ficamos com a missão de difundir o esporte para N estados. Aproveitamos o vínculo com a Universidade Federal, temos atletas na Universidade Federal que lutam os jogos os universitários. E a Federal tem um programa muito interessante chamado Federal no Meu Quintal. Então, quando a Federal vai para as cidades difundir o programa da Federal, leva a parte de esporte e nós entramos nos sertões e em outras cidades para a gente poder difundir um pouco também do esporte da luta olímpica. Certo. Em termos de competições, quais são as competições em nível Brasil e aqui em Pernambuco? Perfeito. Todo ano sai um calendário, nós basicamente temos as grandes competições, passando do infantil, que são de 7 até os 14 anos. Nós temos os sub-15, que naturalmente são as crianças ali de 15 anos, e vem as 3 principais competições nacionais que dão direitos aos bolsas atletas nacionais, tá? Que é a cadete, que vem os alunos de 16, 17 anos. Nós temos o júnior, que vem 18, 19 e 20 anos. E a partir daí os sêniors, que vem de 21 anos para até você ficar um master. Então, essas 3 são as principais que dá direito ao Bolsa Atleta Federal. Então, ela acontece geralmente no começo do ano, entre fevereiro e maio. Aí depende muito do calendário. Como o ano que vem, por exemplo, é um ano olímpico, aí os esportes param, a gente vai ter que esperar um pouco até o final de dezembro para saber exatamente quando é. Mas, basicamente, no primeiro semestre do ano é que acontecem as principais competições. Antes da federação existir, já acontecia alguma coisa em função de luta olímpica? Na verdade... Os primórdios, vamos dizer assim. Vamos falar bem do primórdio lá, até com o professor Álvaro. Ele é
também vem oriundo do jiu-jitsu, ele vinha do jiu-jitsu e da luta esportiva, né? Da luta livre esportiva. Então, quando ele mesclou as duas coisas, ele começou a procurar fora do país algo parecido e começou a trazer para dentro do país isso. E foi quando eles conseguiram conversar com os eventos nacionais, com as federações nacionais, inclusive as de pugilista, né, do boxe, que era um pouco mais forte aqui no Brasil. E aí conseguiu desmembrar e aí focar um pouco agora na modalidade. Com esse desenvolvimento, já existe uma seleção pernambucana ou uma seleção brasileira? Perfeito. Aí você perguntou sobre as competições estaduais. Então, Isso. Nós fazemos as principais competições estaduais, principalmente da categoria júnior, 18 a 20 anos, que é uma categoria muito forte no país. É uma categoria que provavelmente o Comitê Olímpico visa muito, em virtude de que serão os próximos do ciclo olímpico. Então, Pernambuco faz uma seletiva. Então, todos que praticam a modalidade ou que gostariam de praticar a modalidade têm que estar federado na FPLA, que é a única federação filiada à CBW. Esses atletas fazem uma seletiva e é escolhido 2 atletas por peso, ou seja, o primeiro e o segundo lugar dessa competição é escolhido para participar do Brasileiro Júnior lá, às vezes no Rio de Janeiro, às vezes no São Paulo, naquele eixo sul-sudeste. Então, esses atletas, naturalmente, se o primeiro lugar não puder ir, naturalmente o segundo lugar sobe e o terceiro lugar do pódio sobe para poder ser os 2 que representam o estado. E, naturalmente, a FPLA indica qual é o técnico que vai ser responsável. Esse ano fui eu com a equipe júnior. E aí ela indica qual vai ser desses técnicos responsáveis do interior ou da região metropolitana que vai acompanhar a seleção até essa competição oficial. Interessante. Então, existe toda uma organização em função disso aí. Exatamente. Agora, é interessante que não tem uma divulgação, que o público, acho que a maioria não conhece. Perfeito. Então é um esporte muito embrionário a nível de divulgação realmente no estado. Nós somos um estado muito forte nas outras modalidades, como o próprio jiu-jitsu, até um pessoal aí da ascensão de MMA no estado. Mas aí na questão de luta não visualizaram que o esporte olímpico, o wrestling, poderia abrilhantar até e compor um quadro. Então a gente está, através desses meios de comunicações, dessa oportunidade que vocês nos abrem, através de mídias sociais. A FPLA trabalha muito com o Instagram e com o Facebook, com a página oficial, para que todo mundo que seja do judô, do jiu-jitsu ou de outra modalidade de lutas agarradas possam integrar a equipe de Pernambuco e a gente fazer uma seletiva e fazer o estado ser muito bem representado. E a estrutura para treinamento? Perfeito. Como é que é a estrutura de treinamento? Por ser um esporte olímpico e o Ministério do Esporte tem incentivado, Pernambuco oficialmente tem 5 tapetes olímpicos. O tapete olímpico ele tem aquela lona com aquela circunferência lá de 9 metros. Tá? E o que é que Pernambuco fez para difundir muito mais o esporte? Decidiu dividir os tapetes na metade. Como é um tapete 12 por 12 muito extenso, então se a gente dividisse, a gente ficaria com 6 por 12 e daria para que 2 cidades pudessem ter um tapete oficial da FPLA e da CBW dentro do município. Então, a federação fez essas divisões para que desse mais oportunidades para o estado, mas isso não significa dizer que se eu não tenho um tatame de judô, eu não possa praticar. Vários municípios, várias cidades fazem isso, vários outros estados fazem isso, né? Não precisa ter um tapete oficial. E aí vai uma atenção a... Quando você vai praticar o jiu-jitsu, ou o judô, ou outra modalidade de lutas agarradas, até o próprio taekwondo, o karatê, existe uma estrutura de roupa necessária para você iniciar o esporte. Era isso que eu ia perguntar para você. Então, essa é uma grande vantagem da luta olímpica. Como é uma luta muito antiga e a questão da prática dela é uma prática bem interessante, nós não precisamos de muita estrutura de roupa para fazer. Nós precisamos de um short que o atleta se sinta confortável com ele. Não existe kimono, então? Não existe kimono. Existe uma malha de luta oficial. Então, mas onde é que eu quero chegar? Não significa dizer que o atleta não pode iniciar um treinamento se ele não tem uma malha oficial. Ele vai iniciar um treinamento, quando chegar a fase de competição dele, ele adquire as malhas, que é muito parecido com o estilo do judô. No judô você tem que ter o kimono branco e o kimono azul. No luta olímpica você tem que ter uma malha vermelha e uma malha azul, né, com as marcações oficiais lá, que a UWW, que é o Comitê Internacional, define. Então nós podemos iniciar um projeto, principalmente com o público infantil, muito rápido, porque a mesma estrutura que eu tiver de tatame para o judô, para o jiu-jitsu, eu consigo inserir uma luta olímpica sem grandes custos de modalidade, de estrutura para poderem treinar. E essa malha, qual tecido? É um negócio mais... Ele é um tecido específico, até assim, não conheço tecnicamente o nome do tecido, mas ele tem um ato de esticar muito bom.
É um ato ele estica bastante e dá um conforto ali, cola ali no atleta. É até um pouco constrangedor no começo, mas você vai se habituando, vai ver que a sua mobilidade fica muito mais elástica e você consegue conduzir aí o... Pernambuco já tem algum título expressivo? Não, sim. Nós pernambucanos aqui, na verdade, eu acho que não só na luta olímpica, mas em outros esportes, nós somos muito aguerridos em relação a isso, né? Então, nós temos campeões brasileiros, tanto na categoria sênior, que é a categoria adulto, quanto na categoria infantil. Nós temos também, esse ano, fomos campeões infantis. Então, nós estamos muito bem colocados no cenário nacional. Inclusive, Pernambuco, no cenário nacional, no sênior, ficamos em terceiro, em quarto lugar. E aí ficamos a 20 pontos do terceiro e a 24 pontos do segundo, ou seja, mais 2 ou 3 atletas. Você que está em casa, podendo ingressar na luta olímpica e competir conosco, talvez faça Pernambuco ficar lá entre os cabeças do país. A primeira competição foi em que ano? A primeira competição a nível nacional? Não, aqui. Aqui em Pernambuco. Então, assim que em 2007 a FPLA foi ingressada, a gente tentou fazer uma captação de atletas e já fez uma competição. E nacional? Nacional aí é uma coisa um pouco mais antiga, e aí eu não tenho um registro de datas especificamente, mas já houve uma evolução grande aí. Sim. E a integração do país com outros países. Cuba é muito forte na modalidade, então hoje o país tem uma parceria muito boa com Cuba. Os cubanos vêm treinar aqui no Brasil, os brasileiros vão treinar em Cuba, no Irã, no México. Então, assim, nós estamos hoje no cenário nacional muito bem desenvolvidos em questão de relacionamento com os países. Então há essa integração aí com alguns países. Sim, perfeitamente. Pessoal, voltamos daqui a pouquinho com Café com Esportes.